Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Henrique, para falar, enfim, de coisas que eu gosto, que eu quero, que eu tô afim. Então, neste momento tem coisa relacionada a Agile, a SRE, ou SRE, tem containers, buzzwords e gerentes que não sabem desenvolver, liderança que não sabe desenvolver, nos casos não sabe ser técnico. Enfim, acho que é uma conversa que o convidado vai gostar. Lembrando que a gente tem a continha ali no Twitter, que eu mal sei publicar, porque, enfim, tem outras coisas para fazer, que é PTO, pro Café Podcast. E também tem um site que é .café.fernandohenrique.com, que eu estou aprendendo Node, não estou aprendendo a diagramar, mas eu vou deixar um pouquinho melhor aí nos próximos meses. E aí, o meu é @Fernando Henrique, você me encontra aí, por aí, enfim. Esse episódio está sendo gravado no dia que eu estou saindo de Developer Advocate na Zup, estou indo para outro lugar, mas eu vou tirar uns dias de férias, então quando eu entrar lá, eu digo para vocês, eu vou checar com compliance se eu posso continuar tendo podcast ou não, porque, né, é um lugar que tem muitas restrições. Então, chega de papo furado, vamos lá. Bom, esse episódio a gente vai falar com um cara que é youtuber, quase tão famoso como o Jefferson Fernando Linux Chips, e ele tem coleções de facas. Vou falar aqui mais baixinho. Ele tem coleções de facas. E sabe fazer drinks, né, que é a parte mais... Isso é verdade. Uma boa qualidade. Talvez o melhor. Essa é a parte mais importante. Então, chega de ficar enrolando, eu vou apresentar aqui o Matheus Fidelis. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Fidelis, como o Fernando Henrique aí apresentou. Estou muito feliz de estar aqui. O Fike é meu ídolo, então eu tô puta fanboy aqui com ele. Que não, a gente é gente, cara. Não sei, falando um pouquinho de mim, sou SRE quando dá tempo, quando dá tempo é ótimo. Quando dá tempo, porque nesse meio termo aí eu sou barman, sou colecionador de faca, treino umas defesas pessoal aí com faca também, eu gosto muito de faca, mas eu nunca matei ninguém, eu juro. Ufa. E tô aí nessa jornada DevOps, SRE, Agile aí faz algum tempo e gosto bastante de falar sobre isso. Bom, demais. A gente sempre começa aqui. O Matheus também está em transição, depois ele conta aí para onde vai, para onde vem, enfim, aí ele dá as coordenadas. Mas a gente vai começando pelo básico, ele deu um brief, mas vamos perguntar assim, pô, você já falou aqui, eu nem perguntei quem é, cara. Agora vamos para frente. Antes de ir para frente... Pai de pet também, pai de pet. Se eu não falar isso, minha esposa me mata. De pet, cachorro, gato, cobra? Os dois. Cobra ainda não, mas pretendo ter um dia quando tiver espaço. Gosto muito de bicho. Gatos são ótimos. Cachorros também. Por enquanto eu só posso ter gatos. Minha esposa não quer ter cachorros. Mas um dia eu convenço também. Bom, cara, antes de começando, qual que é o melhor drink que você sabe fazer? Cara, eu gosto muito de um drink que chama Penicillin. É um drink à base de whisky. O drink com whisky é minha especialidade. O drink que eu mais gosto é esse. Que ele tem esse nome de penicilin, né? Que foi o primeiro antibiótico, porque o cara que fez ele disse que ele pode curar qualquer coisa. Porque ele vai whisky, vai gengibre, vai mel, vai limão. Então, ele é quase um antídoto aí. Eu só tomei essa versão em pinga mesmo. Funciona também, muito bom. Quando eu podia beber, eu só tomava desse aí. E era bom, viu? Nossa, pra curar tosse, caraca, era bom. Bom, Matheus, como é que você foi parar em tecnologia aí? Ou se gostar, a fuçar e tal? Eu acho que eu nunca fui para tecnologia, meio que eu já nasci. Eu tive a sorte de nascer numa casa com computador. Então, eu sempre joguei bastante. Pitfall, Prince of Persia. Nossa. Então, eu tive internet em casa muito cedo, eu tive essa sorte. E eu sempre fui muito fução, gostei muito de fórum, gostei muito de ficar lendo besteira na internet. É uma coisa um hábito que eu não consigo me livrar até hoje. Então, eu ainda sou rato de rede
acredite. E comecei a desenvolver realmente interesse pelo computador, em si, a máquina, né? Quando comecei a meio que fuçar mesmo, aprender a formatar lá meu Windows 95 com disquete, meu Windows 2000. A primeira coisa que eu programei foi no RPG Maker, que era um programa para você criar historinhas de RPG. Então, eu sempre fui gostei muito de jogar, né? Então, sempre tive muito próximo de MMO, porque a internet em si sempre me fascinou, então sempre gostei de jogar com outras pessoas. Então, fui tendo outros servidor de Tibia, servidor de Pocket Tibia, servidor de Lineage, e nisso tudo eu comecei a entrar mais, assim, tipo, em desenvolvimento, em banco de dados, fazendo coisas extremamente bestas. E foi aí que eu descobri que existia uma área para isso, para trabalhar e ganhar dinheiro. E comecei a trilhar esse caminho aí. E nessa... Pô, cara, você me lembrou de Prince of Persia, aquele primeirão, antigão. Que era plataforma. Bom, cara, era legal, viu? Você falou que começou a brincar com RPG Maker. Você não pensou em seguir a área de desenvolvimento na indústria de games, assim? Não, eu nunca cogitei, porque isso era um hobby, então tipo, eu tinha medo de estragar. E eu também descobri que eu não era bom fazendo jogo, então por mais que eu comecei por aí. Eu comecei meu primeiro estágio foi como sysadmin, né? Então eu comecei a trabalhar com Linux e tal, e aí descobri segurança. E segurança meio que você começa ali a olhar pentest e essas coisas, e foi aí que me aficionou mesmo. Eu vi que tipo, o joguinho não era para mim, não. Eu gostava mais de codar as coisas que para fazer alguma parada que elas não foram feitas para ser, entendeu? Mas o joguinho, isso nunca pensei assim, putz, vou criar jogos assim. Sempre foi mais um hobbyzinho que eu descobri que eu era muito ruim e abandonei. Pô, cara, mas como designer pode ser, né? Mas você pode escrever código de back-end de jogos, pô. Quem sabe um dia, quando eu me aposentar, não tiver nada para fazer, eu volto. Não, sabe que uma vez, já tem alguns anos isso, eu lembro, acho que é do World of Warcraft, eu lembro de ter lido um paper que eles usavam o Erlang no back-end para segurar a pancada que eles tomavam, assim. Eu falei, nossa, cara, nunca ia imaginar que eles iam rodar esse negócio assim. Eu falei assim, então até eu posso arriscar na indústria de games, porque eu sou péssimo dessas coisas. Não sei fazer nada. Mas você comentou, então não foi acidental trabalhar com tecnologia, né? Você fez graduação? Como é que foi? Eu fiz faculdade, fiz FATEC, mas eu fiz em gestão. Eu não fiz em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Eu fui fazer em gestão. Mas terminei, me graduei como tecnólogo, mas não foi isso que me influenciou, assim, putz, fazer faculdade vai entrar aqui. Até que eu já trabalhava antes de entrar na faculdade, né? Foi mais para ter um diploma mesmo. E o diploma fez diferença para você? Nenhum. Tem gente para gestão de tecnologia de informação não tem, quer dizer, olha galera, não estou dizendo que não tem valor não, tá? Vamos lá, vamos fazer diferente. Para quem está ali no dia a dia técnico, ele não integra tanto como se fizesse outro tipo de cadeira, só para não deixar pessoas tristes e com razão, né? Mas não é porque o curso era ruim, não. É porque, como eu já trabalhava ali com desenvolvimento, então eu já conheci Scrum antes da aula de Agile da faculdade. Então, meio que não... eu tive mais essa sorte, não falando mal da faculdade, mas eu tive sorte de estar no mercado antes da faculdade me apresentar. Então, por isso que não me agregou tanto quanto poderia. Boa. Saiu bem. Façam faculdade, sim. Saiu bem. E eu sempre pergunto aqui para quem vem para cá, aí eu dou um contexto também, né? Que eu, nessa minha carreira aí de pato, fazendo tudo um pouco mal feito, sempre esbarrei com CodeMonkey. Manjo do termo? CodeMonkey não. Tá, CodeMonkey
É termo de velho na área de tecnologia, mas basicamente é o cara que recebe a tarefa e sai escrevendo sem entender o contexto dela. E aí, incrível que pareça, muita gente que fala que desenvolve em Agile faz isso. Ele não entende o contexto, não faz teste, sai entregando aí. E aí quando vê, puf, quebrou, ou não era o requisito original. Esse é o contexto de Code Monkey. Bom, e aí vem o ponto que assim, para você programar é só programar? Depende. Para mim, minha programação é um dos meus hobbies. Vocês podem ver lá no GitHub que eu faço código inútil quase todo dia, que eu gosto mesmo de estudar linguagens, paradigmas e tal. Mas tem alguma hora do seu dia que você não vai codar uma coisa que você gosta, né? Porque é foda. Então, meio que depende. Para mim, não é, porque eu realmente gosto de fazer isso. Mas eu entendo que também programa por programar também. Mas eu sempre senti prazer de fazer aquilo lá, mesmo quando eu tento fazer alguma parada que eu não gosto, eu tento fazer da melhor forma possível para tentar aprender alguma coisa ali. Mas meio que papo de consultor, depende. Mas é. E para você que falou que quando você está estudando, gosta de estudar e tal, tem alguma coisa assim mais exótica de programação ou de tecnologia que você estuda? Hoje o meu foco está em Go, mas eu também, por conta de profissional mesmo, né? Eu tenho estudado bastante Kotlin para back-end, que é uma coisa, normalmente o pessoal fala de Kotlin para Android, né? E eu atuo com ele com back-end e acabo estudando um pouquinho mais e abriu bastante a mente para programação reativa com Kotlin, né? Então, essa coisa mais diferentona, assim, que eu tenho estudado com ele. Cara, você pode dar uma pequena introdução aí para os nossos ouvintes sobre o que é programação reativa? Que eles vão pensar que é tipo, você vai dar um golpe e vai se defender. Acho que não é isso. Normalmente a gente está acostumado a fazer programação imperativa, ali, que segue tipo um roteirinho ali no seu fluxo. E programação reativa você ter eventos. Para quem não. Um exemplo legal, para quem está mais familiarizado com a AWS ou GCP, ali seria um exemplo bom que se aproxima é o Lambda e o Cloud Functions. Quando acontece alguma coisa, roda um código que responde e toma alguma ação. Programação reativa pode ser isso também, pode ser tipo tomar uma ação quando chegar um evento no Kafka, quando ocorrer uma operação no banco. Normalmente não ficam ali buscando ali, normalmente é tipo uma trigger mesmo, de ficar ouvindo ali algum evento, algum objeto, que caso ele seja modificado, tipo, o seu código toma uma ação e faz alguma coisa com isso, né? É mais uma forma de você otimizar a programação ali assíncrona do que alguma coisa extremamente complicada ali que precisaria de um doutorado para explicar ali na programação. Não, boa. E programação assíncrona tem um ponto que eu acho que... Quer dizer, tem vários, né? No Kotlin tem coroutines, que é derivado, é inspirado fortemente no Go Routines lá do Go. Eu vejo muito... Eu não vou falar que em Kotlin eu vi, porque eu não vi, mas eu imagino que deva acontecer. Mas em Go eu já vi muita gente que sai fazendo Go Routines, mas não entende de paralelismo ou concorrência, que são duas coisas diferentes e às vezes são iguais, mas nas duas, pelo menos no meu entendimento, e aí ele pode estar equivocado, você tem condição de corrida e eles não sabem, algumas pessoas, algumas não, muita gente não sabe lidar com condição de corrida. Isso aí eu estou viajando ou faz sentido? Não, exatamente. Normalmente, até o material didático dessas linguagens, eles não te ajudam nesse sentido. Então, às vezes, não é nem culpa do dev, de que aprendeu e não assimilou esse conceito. Por exemplo, quando você vai estudar channels e go-routines, ninguém ali te explica ali o que você precisa fazer num semáforo, por exemplo, para você tipo, fechar sua go-routine em caso de um acidente ou recomeçar ela, por exemplo, algum channel. Então, isso existe a maioria mesmo. Mas pelo menos assim, a maioria das pessoas que aprendem a lidar com concorrência, paralelismo e com os problemas disso, lidar ali com um semáforo entre tipo, processar algum batch, alguma coisa, são gente que se ferrou bastante. Porque isso não é claramente explícito no material didático das próprias funções, das próprias recursos das linguagens. Boa, isso vai ter no seu canal coisas explicando isso, que é um bom tema, hein, cara?
Vai, inclusive eu estou fazendo uma série para explicar engenharia de software para pessoas de infraestrutura, arquitetura de software. Eu terminei agora da CNCF ali e eu estou produzindo essa de engenharia de software para SREs, né? Arquitetura de software. Para falar a linguagem do SRE ali para conceitos de software. Você quer espero que seja bom. Contar um pouquinho assim? Não, vai ser bom, cara. Você produz muito melhor do que eu. Nada, jamais. Para você, pode descrever assim, qual que é o ponto por que um cara de infra, a gente discutiu, a gente participou de um debate de manhã, então a gente vai repetir o que a gente falou de manhã, mas para você, por que uma pessoa de infra tem, eu sei que você vai mostrar mais no canal, mas assim, em poucas palavras, se puder, por que uma pessoa de infra tem que entender de engenharia de software? Eu acho que é a evolução de mercado, né, que está trazendo a engenharia de confiabilidade, o SRE, e esse é o papel que eu acredito, a função que eu acredito nesse papel de SRE é alguém que entende o todo, não só a infra, né? Então, a habilidade analítica ali de ligar pontos ali de um SRE, tipo, ela tem que ser muito apurada. E o cara que para ali só no container, fala, o container está rodando, já fiz minha parte. Isso não é uma função do SRE que tem que garantir a disponibilidade de um produto em si, né? Não só de um container. E a capacidade do cara de olhar, tipo, fazer um tracing legal, fazer uma sugestão de arquitetura, tipo, até mandar uma PR para o código, tipo, fazendo uma POC ali de melhoria de performance, eu acho que esse é o papel futuro do SRE. E essa é a minha forma de dar meus 50 centavos para que isso aconteça, né? Tipo, para preparar as pessoas para isso. E se não der certo, no máximo eu vou ter adquirido um monte de conhecimento muito legal. Mas não, vai dar certo, porque é o que eu acho também. Sem combinar o jogo, é o que eu acho. E a ideia é essa, preparar, tipo, trazer a linguagem ali de desenvolvimento para o pessoal ali de operações, né? Tipo, falando, explicando ali o conceito, o que é um MVC, qual que é a diferença, sei lá, do monolito no microserviço na prática ali, como consumir uma fila, o que trade-off traz você tirar o processamento assíncrono do síncrono, explicando ali a diferença de evento e fila, mensagem em fila, algoritmo de balanceamento de carga, tanto ali na frente da parte do front, quanto ali para você fazer paralelização e processamento em batch, explicando a diferença na prática ali de banco de dados, fazendo o cara olhar o código e entender ali, tipo, a diferença de um para o outro, e falando a linguagem de infraestrutura, né? Normalmente é muito complicado quem está fazendo essa transição de Opera para Dev, tipo, e o cara, e as linguagens, por mais que não pareça, são muito diferentes, né? É muito difícil explicar, por exemplo, orientação objeto na linguagem de alguém que é desenvolvedor, que está lidando ali com abstração, tipo abstract, o que é um objeto, o que é uma classe, e explicar isso para um cara de infra no dia a dia dele, o que seria isso, né? Nossa senhora, quando eu estou programando, é caguete natural eu ignorar, criar classe objeto, eu tenho que parar, porque é um vício, né? Porque é meu ponto de fuga, e para procedural, porque eu fui formado assim. Porra, cara, vai ser massa, hein? Vai ser show de bola esse negócio. Tô escrevendo um roteiro, tá ficando bem legal. Espero que para gravar fique tão legal quanto tá na minha cabeça. Aí, aqui tá que também tem agora virou youtuber do Fábio Akita. Ele é polêmico, mas ele não tem o humor do Matheus Fidelis como o Corey Queen lá do Corey Queen brasileiro, título Corey Queen Low Budget. Cara, ele é muito engraçado. Ele é. Se vocês não sabem quem é, galera, tem um cara no Twitter que ele é da DuckBill, e ele sacaneia os caras da AWS o tempo todo, mas a maior parte das coisas ele tem razão, só que ele fala de um jeito humorado. E aí é engraçado, porque é óbvio que tem gente que não gosta e até dá um bloco nele, que ele já mostrou. Mas no geral ele fala coisas bem coerentes, assim. É interessante. Eu achei muito legal no Reinvent ele fazendo, tipo, o resumo das palestras daquele jeito, né? Ele falou, caramba, um monte de coisa legal e tal, mas ninguém falou do melhor serviço da AWS, que é o SQS, que nunca deixou ninguém na mão.
Serviço mais básico nunca falhou. Cada vez caga tudo. Mas não é verdade? É verdade. Então... Os caras falam, nossa, aqui ó, Global Tables aqui no Dynamo, aqui agora vai ter RDS, aqui ó, Aurora, tipo, multi-região, isso aqui, ó, beleza, tudo isso é legal, mas quando o SQS te deixa na mão? Ele é engraçado. É muito bom. Eu recomendo vocês seguir ele no Twitter. Acho que parte... Voltando... Conteúdo assim, igual que você está falando, que você está preparando, acho que é algo que falta, e quem faz isso bem hoje, e ele sempre foi polêmico, o Fábio Akita, ele mergulha bem, assim, acho que se você for nesse caminho, vai dar, cara, vai ser ótimo. É ruim levar o Akita como referência, porque tipo, o cara é muito hardcore, né? Então, quando ele vai produzir um vídeo, ele monta um estúdio. Que ele não sabe brincar. Não sabe. Não sabe. Cara, eu tava acompanhando ele nos stories lá no Instagram, tipo, ele comprou um monociclo, daí ele comprou tipo uma armadura de Kamen Rider pra andar de monociclo na cidade. Caralho. É porque, se eu não me engano... Ele se acidentou. Quebrou o braço, a perna, algo assim, né? Enfim, todo mundo tem seu lado meio tantão na cabeça. Mas o conteúdo é bom também e a gente acaba fugindo, assim. Mas é porque quem fala, como que a gente vai falar mais conceitualmente ou mais estruturado, de forma mais... Não é fundamental. Você vai mais profundo nas coisas, é algo que falta no Brasil, mas que tem muita coisa lá fora que você fala assim, meu Deus do céu, esse conteúdo é incrível, cara. Eu tenho olhado para os conteúdos, principalmente do Free Code Camp e os conteúdos de matemática ou de machine learning, que eu entendo bem pouco, mas eu acho sensacional o jeito que eles explicam, assim, cara. Eu fico impressionado. Não sei se você concorda. Demais. Na verdade, o que mais me inspirou a fazer isso daí, justamente além de não ter conteúdo tipo, voltado à linguagem de um para outro aqui no Brasil, é que eu fiz uma análise, tipo, enquanto eu estava bêbado, inclusive, que eu percebi que as minhas maiores referências assim, na área técnica, assim, tipo, gringa, que no caso seria o Kelsey Hightower, o Alex Ellis, que fez lá o OpenFase e tal, eles são desenvolvedores incríveis que são focados em infraestrutura. E eu parei para pensar que, tipo, conheço muita gente que poderia fazer isso também se, tipo, tivesse ali acesso, tipo, se fosse fluente falar em código com o cara, né? Eu falei, cara, se os caras mais fodas que eu conheço, assim, na área, assim, que eu admiro e acompanho de longe, fazem isso, são caras de código que codam voltado para infra, por que não trazer isso? Por que eu não posso ser assim? Eu posso, tipo, ajudar as pessoas a ser assim. Não, total. Vai ser massa demais. Vamos aprender coisa bacana. E aí, acho que isso que você fala, e nessa definição que acabou gerando o curso, né, vai num contexto do que... Como é que você vê a área hoje? A gente conversando com várias pessoas, e acho que você deve ter a mesma impressão que a minha, você vê que tem a galera que vê aquele negócio, ou antigamente, até recentemente, pega o Squad lá do Spotify, sai implementando na torta direita, ou em infra, do mesmo jeito, pega o SRE no Google, livrinho, olha lá para 3, 4 coisas e sai implementando na torta direita e fala assim, cara, estou implementando SRE, ou agora eu sou DevOps, agora eu sou sei lá o que da galáxia. E óbvio que tem outros lugares, você vê isso acontecendo, não exatamente igual, mas vê isso bem implementado. Mas como é que é a tua impressão aí com quem que você conversa sobre qual é a realidade da área de operação aí no Brasil? É um pouco complexo, porque enquanto tem muita gente emocionada, tipo, às vezes nem sendo ruim, mas é porque o cara quer implementar, o dia a dia dele ali não corresponde, ele quer puxar alguma coisa nova para implementar na empresa e vai na emoção, enquanto a gente vai levando isso extremamente muito a sério. Mas o Estado hoje, que se a gente olhar friamente, assim, tipo, o Estado do Brasil, assim, de SRE,
É até, tipo, puxando aquele que a gente comentou mais cedo lá na talk lá da Zup, que é o Squad do Spotify, né? Todo mundo fala, vamos usar Squad aqui, ó, vai implementar desse jeitinho aqui, ó, vai funcionar. Daí todo mundo falando depois que Squad não presta. Daí eu vejo que isso vai acontecer daqui a um tempo, por conta da emoção, assim. Eu acho que é um processo natural. Todo mundo tá em massa, tipo, quebrar e falar, putz, talvez seja melhor a gente rever. Mas eu acho que não funciona o by the book, nem aqui no Brasil, nem em qualquer lugar que não seja a Google, né? Ele serve mais por um livro de ferramentas, assim, né? Tipo, que veio da Google para o mercado de SRE. Assim como foi o DevOps também, é muito difícil se adaptar tudo para o dia da empresa. Falar, ó, tem um checklist aqui, de 70 itens, se eu cumprir eles, eu faço DevOps. Todo mundo achou que era isso, no fim, tinha muita gente fazendo DevOps há muito tempo. Uhum. Mas, assim, sendo otimista, eu acho que é uma resposta do mercado, assim, para acabar com um monte de processo chato aí que, tipo, foi criado ao longo dos anos. E eu acho que isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Por mais assim, eu vou falhar no Crash Course aqui, eu vou falhar na metade, mas eu vou resolver muitos problemas no meu caminho até eu bater com o meu carro. E sendo otimista, eu acho que isso está acontecendo, vai acontecer mais. E possivelmente, quando o pessoal olhar analiticamente, assim, tipo, qual que é o papel da SRE aqui, agora que eu fui emocionado? Tipo, microserviços. Tipo, todo mundo adotou, quebrou, todo mundo falou que microserviços é uma bosta. Daí, olhando friamente, ó, talvez microserviços sirva aqui muito bem. Não é para todo lugar. Eu acho que vai acontecer o mesmo com a SRE. O que você acha da engenharia do caos que a galera sai falando aí à torta direita, falando que sabe fazer, que sabe tá fazendo? Cara, eu acho que tipo, ele é o último processo de uma caminhada muito grande que o pessoal coloca no começo. O pessoal não consegue fazer tipo, uma simulação de desastre e quer colocar a engenharia do caos para desligar uma Z a qualquer momento. E achar que tá tudo bem. E na verdade, a engenharia do caos é você validar tipo, que uma aplicação ela é resiliente, ela é tão resiliente que você consegue validar isso a qualquer momento. Não, tipo, desligar tudo a qualquer momento, você falhar e sair consertando que nem um louco a qualquer momento. Então, ela é a última etapa do processo, inclusive é um processo incrível, né? Falando de SRE, tipo, no momento que você consegue desligar, tipo, uma Z, ou, tipo, desligar metade aumentar o throughput de uma app, ou aumentar a latência de uma app, e você não ferir ali seus SLOs, seus SLAs, ali sua métrica de negócio, é incrível. Mas, com a emoção, o pessoal coloca uma coisa no começo, assim, sendo que ela é a última etapa do processo. Porque eu trabalhei, consigo fazer simulação de desastre, consigo validar meus gaps, tenho uma de resiliência, tenho fallback para tudo, agora eu vou desligar um pontinho. A qualquer momento. Não, total. Total. Agora que a gente conversando aqui, eu lembrei de uma coisa que até recentemente, numa conversa que eu tive com uns gringos, e eles com dificuldade com lidar com banco de dados e migration. Como é que você... Bom, você já lidou com migration, se eu não vou fazer uma pergunta e você não sabe, aí lascou, né? Já lidou, imagina. Sim. Então, imagina, nesse contexto que tudo tem que acontecer mais rápido e tal, e como é que as mudanças da aplicação que envolve o banco de dados, como é que você acha que tem que ser feita, que sempre envolve uma migration, né? Uma ou mais, no caso. Que dica que você dá para a galera que tem que lidar com isso e tem dificuldade de lidar? Uma pessoa que me abriu muito a cabeça assim, com relação a banco de dados, assim, ambiente de microserviço DevOps, foi o Yanaga, da Red Hat. Eu tive a oportunidade de falar, tipo, de ouvir muito dele falar sobre isso. E ele dá algumas dicas, assim, que inclusive, tipo, eu adaptei algumas. Por exemplo, criando tabelas temporárias, criando tabelas secundárias e migrando dado, para que você consiga transitar depois entre as duas. Mas em questão de migration, é muito difícil falar de migration com zero downtime, assim, né? Muito, realmente, bem complexo de você fazer isso. Principalmente o rollback, que às vezes o rollback dói, né? Você faz, tipo, um alter table ali que você não vai conseguir voltar, tipo, com os mesmos dados que você tinha antes. Uhum. Então, algumas estratégias é realmente, tipo, replicar ali a tabela que você está querendo usar. E, tipo, pragmaticamente, você conseguir lidar com essas duas tabelas ao mesmo tempo. E depois, tipo, sei lá, com
algum processo automatizado ou manual, depois você validou tudo certinho, você move os dados para o formato que você está, ou a própria migration fazer isso, mas não sair dando alter table e drop table onde não deve, principalmente quando você precisar de um rollback. Nossa senhora. Esse é um outro ótimo tema, assim, cara. Por onde você tem andado, as pessoas fazem restore para validar se ele funciona de backup? Então, raros casos, mas sim, por incrível que pareça, tem bastante teste disso onde eu estou atualmente. Atualmente, no dia que a gente está gravando, eu estou na PagSeguro. E não é 100%, mas os processos mais críticos têm essa rotina de testar um restore. Até porque, às vezes, para criar um ambiente de dev, algum ambiente de homologação é feito a partir de um restore. Isso é uma parada que a gente pode adaptar do processo, né? Em vez de eu testar a produção, eu restauro aqui, minha base aqui para um BI usar, então, eu torno esse processo de restore útil para a companhia de alguma forma, não só um teste. Mas não é a grande maioria. Normalmente, as pessoas confiam no snapshot da AWS ali, vai restaurar e toma um susto bonito. Point in time não é tão point assim. Ele nem é isso o propósito, né? A galera dá uma exagerada ali. Né? É meio, o povo gosta de dar uma abusada ali. E para você, como é que é? Vamos pensar na empresa que está começando, uma empresa que não tem nada, assim, de processos super tradicionais. Como é que dica você dá para essa galera aí? Pô, talvez comece por aqui, por ali. Como é que eles podem começar? Para começar, falando de SRE, eu sugeriria, se você não tem nada, não comece por SRE, comece pegando ali os anos de estrada que os processos DevOps têm, a cultura DevOps tem, implementar no dia a dia dos times, tornar todo mundo mais próximo, talvez quebrar ali o time de desenvolvimento e o time de operações e colocar, pior, um time de engenharia, todo mundo. Talvez seja o primeiro passo, até porque você não tem mais um time ouvindo a dor do outro, as duas dores, é um time assumindo a dor do outro, a sua dor é minha também, porque se você dói, dói para mim. E compartilhar as dores é a primeira etapa do processo, até para todo mundo conseguir assumir junto, daí a gente começa a falar de automação para resolver a vida de todo mundo, até, ali, às vezes, processos manuais, conseguir automatizar e tornar isso, independente de uma pessoa, para que as pessoas consigam dormir melhor, né? Que, no fim, o DevOps SRE serve para as pessoas, mais gente dormir bem. Total. Se todo mundo trabalhasse olhando para isso, talvez seria um boom de carreira aí para muita gente, né? Trabalhar para dormir melhor. E, cara, pegar o que o mercado tem de melhor ali de aprendizado, de DevOps e aplicar no dia a dia das empresas ali para começar de algum lugar. Né? Eu acho que o DevOps não é só um ponto inicial, mas é um ponto que você vai conviver para o restante do processo sempre. Dessas coisas aí de DevOps e SR, o que você viu de mais bizarro, assim? Meu Deus do céu, como é que isso funciona? Cara, putz, complexo. Principalmente, eu era consultor, né, em ambiente de startup, eu trabalhava para uma empresa que comprava outras startups e assumia dentro do grupo, né? Eu atuava meio como um consultor interno dos produtos para escalar e tal. E a gente vê realmente muita coisa bizarra, assim. Coisa que é teste unitário que falha nas horas pares. Oi? Que é o teste unitário que depende de hora certa para rodar, porque se rodar na hora errada, ele falha. É isso que eu tô chocado. Você rodar a pipeline de final de semana, ela falha, você não consegue fazer deploy de final de semana, que o teste não passa. Mas porque o teste tinha um controle de horário? Eu já vi teste assim que, por exemplo, se
fora do expediente bancário, ele quebra. Daí não tem um mock de horário. Ele realmente testa o horário e fala, não dá para passar esse teste. Tem... Deixa eu ver. Caraca, o try-catch persistente, né? Sério? Sério, no Code Review já viu o try-catch persistente, que é tipo, try, tome tal ação. Catch, tome a mesma ação. Tipo, tente novamente. Fallback era retentar 2 vezes. É realmente muita coisa bacana que a gente vê por aí. Caraca. Eu fico imaginando a justificativa, assim. Não, podia, sei lá, botar um timeout, fazer um retry, mas, pô... Bizarro. Nossa, até me perdi, cara. Essa foi tão bizarra que eu... Essa é engraçada, velho. Caraca, a gente tem teste aqui, daí, tipo, beleza, final de semana, né? Tipo, ganhava por hora, vou olhar essa pipeline aqui para ver o que eu posso sugerir de melhoria, daí não rodava, por quê? Foi olhar o teste e falar, o horário de expediente bancário não corresponde com a data de emissão do boleto. Do registro do boleto. Nossa, top. Caraca. Daí eu mandei assim, putz, a gente pode corrigir esse teste, né? Ou fazer um mock. Falar, não precisa, porque o time não trabalha de final de semana, então não faz sentido a gente corrigir esse teste. Nem depois das 5. Espero que você não faça depois. E aí, se tiver um incidente, né, que tem que fazer no final de semana, vai como? Comenta o teste pra tu me avisar. Ai, caraca. Que coisa louca. Pô, pra essa galera aqui nova aí, pra galera nova, tipo, acho que tem muita gente que ou é dev, que quer vir para essa área como você fez, ou é um cara que está começando a trabalhar com infraestrutura. Acho que aí é melhor talvez separar em 2 perguntas, né? Vamos falar pelo menos do cara que é de infra, que aí até você vai fazer uma série lá no seu canal, mas o cara que é de infra e vem da estrutura tradicional, se ele quer mudar para trabalhar com SRE ou essas coisas que a gente está falando, qual que é o caminho? Um dos caminhos que ele pode seguir? Supondo que o cara ali trabalhe com infraestrutura, ali, ele já entenda ali o que é uma nuvem, o que é um container, o que faz uma orquestração básica, tipo olhar para código como produto mesmo, né? Como, tô aprendendo Python aqui, tô aprendendo Go, isso é legal, é por aí que começa. Mas, tipo, além de fazer script e tal, tenta realmente entender como um produto é feito. Tenta ali, tipo, migrar ali os scripts para montar uma API, um sisteminha MVC, só para você entender como funciona ali, tipo, integração com front, montar uma SPA, mesmo que fique horrível, mas só para você entender o processo. É a fase que eu tô sobre front. Cara, front para mim, UX para mim, UI para mim é JSON formatado. Eu tenho um gap muito grande com o front. Tô ali junto, cara. Muito difícil. Sempre fui back-end, sempre codei API. E front para mim eu sou uma negação. Tem esse gap aí que eu preciso corrigir. Mas começa ali a estudar a linguagem de programação e tenta estender ali o que você está vendo ali para como se faz produto mesmo. Consumir um banco, como faz para você fazer uma API, entenda ali como funciona o modelo REST. Depois, se você quiser, tipo, vai vendo como funciona o gRPC, tipo, GraphQL, sei lá, mas vê o básico primeiro, que é a construção de produtos, como a maioria é hoje. E a partir daí, cara, tipo, não preciso nem te dar outra dica, porque se você entrar nesse mundo, uma coisa vai linkando a outra e no fim você já tem um background bacana ali para entender todo o processo de SRE. Ô, Matheus, você falou um ponto que alguns colegas lá na ZUP, eles me ficaram bravos quando eu falei que GraphQL era melhor do que gRPC. Obviamente que tem um contexto porque eu disse isso, não disse só porque é generalizado, mas você tem alguma preferência sobre... Não sei se você teve a oportunidade de estudar GraphQL ou gRPC, mas você tem... Se teve,
Você tem alguma preferência entre os dois? O que você gostou mais de um? Conta aí. Eu gosto mais de gRPC, porque ele não tem o intuito de substituir o REST para o cliente final, né? E eu não vejo muitos problemas no REST, como o pessoal do GraphQL aponta, não. O REST é uma bosta. Tem um endpoint aqui que retorna, tipo, sei lá, 200 KB, só precisa de 12. E, sei lá, tempo de você implementar um GraphQL, você criar um endpoint que retorna só o que você precisa, sei lá. Mas eu gosto de gRPC, porque eu sou Cloud Native Boy, então tudo que está ali no projeto graduado, eu falo, não, é bom pra cá. Mentira, não é assim não. Mas hoje a maioria ali do ecossistema de Kubernetes, ali de containers Cloud Native, a maioria fala gRPC ali por baixo. E ele é um protocolo, por mais que ele seja feio, difícil de rodar, o protobuf não é tão bonito, não é tão lindo assim como é vendido. Ele é um pouco mais burocrático, mas eu tenho uma preferência pessoal por protobuf, sim. GraphQL é mais coisa de front mesmo, pra mim. Não vejo muito ganho, não. Não, eu acho que você está certo, olhando nessa perspectiva mesmo. Eu acho que o GraphQL é muito bom quando a empresa tem muitos clientes diferentes que vai consumir informação, manipular, faz sentido. Agora, quando você está falando de coisas que estão para trás ali, e finalmente achei alguém que concorda comigo. E caraca, velho, protobuf é esquisito. É esquisito, não é tão glamouroso quanto vende, não. Para mim é igual. Eu não sou muito fã de JavaScript, da linguagem. Eu me sinto assim, mais ou menos assim. Mas, desculpa, galera, não quis ofender nenhuma das áreas. E eu acho que vai ter um. Das coisas que eu li eu não tive a oportunidade de implementar código de gRPC, já fiz troubleshoot de aplicação com gRPC. Eu senti uma dificuldade de acertar, por exemplo, como você está usando ele de fim a fim, acertar o balanceamento de carga, porque você está fazendo, sei lá, terminação TSL até o fim, aí não tem como fazer. Aí eu tive que puxar para frente ali. No meu caso, eu não lembro se eu estava usando Nginx ou Envoy, eu já não lembro mais. Para você, isso faz sentido ou você tem uma outra forma de lidar com isso? Normalmente faz sentido, ele tem uma lição de casa ali que você precisa fazer antes de implementar, né? Realmente ali tá tudo falando HTTP2, que tipo, se tiver uma parada ali no processo que não tá, você vai quebrar. Então você tem que garantir que toda a ponta ali tá tipo, falando o mesmo protocolo HTTP. Tem uma coisa que tipo, meio que resolveu, em teoria, assim, foi trocar todos os algoritmos de balanceamento de carga de round robin para list request, né? Tipo, ele sempre mantém ali porque tiver com menos conexão e daí ele meio que garante ali que vai ser atendido sempre pelo mesmo ali, pela conexão, ali, que vai ficar aqui para live. Mas ele tem esses probleminhas ali que o pessoal só prevê quando já colocou tudo em prod lá e falou, não sei o que aconteceu, não. Normalmente essas tecnologias pulam bastante a fase ali, vai de POC para produção total. Vai que vai dar certo. E você falou de Cloud Native, que você é fã. Tem ali no graduado, tem óbvio que tem Kubernetes. Se não me engano, tem Prometheus lá também. Mas tem outro projeto assim. Deixa eu fazer a pergunta de um jeito diferente. Dentre os projetos que tem lá na CNCF, tem os graduados, tem os incubados e, se não me engano, tem sandbox. Eu acho que são 3 etapas, são 3 estágios. Você consegue citar alguns aí que, assim, pode ser os que você gosta, que são os mais famosos, e os que estão, talvez, se tiver alguns de sandbox que vale a pena ficar de olho? Deixa eu ver aqui qual que tá em sandbox agora. Porque sandbox tem coisa. Caraca, tem coisa pra caramba. Tem coisa entrando assim. Os projetos graduados, enquanto eu abro aqui, tem o que eu gosto muito, que é o Envoy, que, tipo, para mim é uma tecnologia extremamente disruptiva, assim.
em questão de proxy reverso, que alguém ali está competir com o Nginx e tal, é uma alternativa totalmente open source. Além ali do Kubernetes, de coisas mais que a gente já fala automaticamente, é Kubernetes, Prometheus ali. Tem o Jaeger, que ainda, na minha opinião, não está tão pronto, porque ele é muito custoso para você implementar. Ele não é um trabalho, poderia os agentes ali ser feito de uma forma melhor, tipo, mais reflexão, não querer ter tanto trabalho do dev para implementar ali os tracings, mas eu acho que o Jaeger vai ser uma puta ferramenta foda. O meu favorito do segundo grau ali, que é o que está incubando, né, que é o Cryo. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente de Cryo no meu canal. E o próprio gRPC, né? Mas tem alguma... E o Linkerd também, que eu acho que, tipo, ele sendo polêmico aqui, eu acho que o Linkerd é muito melhor que o Istio, porque ele só abraça o que ele deveria abraçar, que é o Service Mesh, né? O Istio vai abraçar o mundo e não consegue fazer um monte de coisa direito. O Linkerd, ele é mais leve, ele é bom. O Istio está sendo refatorado completamente por causa disso, que você está reclamando. Tomara. Porque normalmente o Istio você pega um caminhão assim pra você só usar a buzina. Total. Mas ele tem bastante projeto bacana, inclusive ali de serverless, que tipo, normalmente estava muito locado ali com cloud providers, né? Que era o Cloud Functions, que é o Lambda, o Azure Functions, tem que é o Cloud Events, né? Que é uma forma de você ali ter seu FAS ali dentro do ambiente cloud. Ele já tinha algumas alternativas, né? Que era o OpenFAS, o do Kubernetes lá, que eu esqueci, que é o Cloud Run baseado. Isso, o Knative, que é o Cloud Run baseado. Mas o que eu mais gosto, assim, é o Linkerd e o Cryo, que está ali no incubado. A landscape de sandbox é gigante, né? Pode ser qualquer coisa. Se você tá o Ansible, tá lá agora. Tá, jura? O sandbox é aquele gigantão lá, que tem, tipo, tudo. Que é o primeiro nível. O Linkerd, não sei se você conhece a história, que ele foi reescrito do zero. Você conhece essa história? Então, eu vi algumas coisas, tipo, em questão de comunidade. Tem bastante treta envolvendo a comunidade do Linkerd, né? Mas acho que ele já foi reescrito, tipo, mais de uma vez, não foi? Eu vou falar a versão que eu conheço, né? Porque eu não sei, eu tô próximo, mas eu não tô tão próximo ainda. O que eu sei é que a primeira versão ela foi escrita toda em Java, e aí depois eles reescreveram. Pois é, se você achar lá, procurar no GitHub, essa versão ainda existe, tá lá, e ela é mantida ainda. Gente, pra quê? É igual quando você falava de containers, antes de Kubernetes se tornar padrão, você tinha o Mesos, que era em Java, que era pesadão, e era meio estranho de mexer. A treta recente dele foi daquele, se não me engano, é o Open Mesh, né? Que é tipo. Nossa, foi. Quer contar aí? Eu conheço a história, mas quer contar aí? Conta. Que ele tem, tipo, várias partes do código copiado do Linkerd, até umas nomes de variáveis, assim, tava bem feio. É verdade. Não que os caras não pudessem fazer, que pode, a licença permite, mas, pô. Cara, cita referência, né? Coloca ali no README, ali, baseada no Linkerd. Podia ter falado isso. Eu gosto bastante do Linkerd também. Acho que ele vai ficar melhor quando o OpenTelemetry estiver dentro, né? Como for mais estável, porque ele ainda, principalmente para Rust, ele não é muito bom. Tá muito imaturo. Quando ele ficar melhor, aí eu acho que vai rodar. Porque hoje, para telemetria, o Linkerd usa o OpenTrace, se eu não me engano. Só que o OpenTrace ele não está sendo mais evoluído, porque tá tudo concentrado no OpenTelemetry. Mas eu gosto bastante do Linkerd. Eu acho que vai acontecer, né? Porque tipo, a CNCF é boa em fortalecer o próprio ecossistema, né?
Então, tipo, se evoluir para o OpenTelemetry, tipo, já consegue ligar o Jaeger, que é deles também, já consegue linkar lá o Prometheus, isso já é, né? Já funciona o Prometheus ali no tracing do Linkerd. Mas ela é muito boa de linkar, tipo, fortalecer o próprio ecossistema, né? Então, tipo, meio que isso vai acabar acontecendo naturalmente. Total. Se eu fosse rico, trilhardário, eu ia montar e falar assim, cara, minha empresa só dá suporte a essas coisas aí. Você quer contratar, eu dou suporte, escrevo código, que não tiver funcionalidade eu resolvo, porque bom, eles são foda. Cara, a gente entrou aqui, eu acabei esquecendo do assunto assim. Se a gente é dev e quer migrar aí para operação ou tá ali no meio do híbrido, como é que o cara faz? Eu acho que é fazendo o caminho reverso mesmo, porque tipo, estudando ali uma cloud específica, pode ser uma só, depois tipo, o resto o mercado vai te levar. Indo além disso, aprendendo, sei lá, Terraform, como subir o ambiente do seu código, isso é muito importante. Você pode começar daí, se não tiver nenhum ponto de referência, aprender a subir seu código na sua produção, aprender como que é o processo. E depois, nesse caminho, você vai começando a falar com as ferramentas ali, tipo, a própria cloud, se estiver usando ali uma ferramenta de IAC, alguma ferramenta de automação e gerência de configuração, e aprender fortemente a orquestração de containers, né? Que se o seu ambiente estiver rodando, você vai acabar vendo isso de alguma forma. Eu acho que é até mais... não que o caminho seja mais simples, mas o roteirinho é até mais simples. Você tipo, aprende uma cloud, aprende uma ferramenta de IAC, aprende bastante sobre container, que o resto vai aumentando o seu backlog ali. Você, numa apresentação, acho que foi na Superlógica, falou bastante sobre cisne negro e antifrágil, sobre SRE, resiliência, confiabilidade e tal. Até você fala que... Hoje você falou isso também, que você aprendeu mais com um livro com essas referências do que as outras referências específicas de SRE. Conta aí um pouquinho como é que foi essa jornada de descoberta sobre o antifrágil e cisne negro e como é que você tem aplicado eles no contexto aí do seu trabalho. O antifrágil ele chegou antes de eu, tipo, sei lá, falar, vou trilhar o caminho de SRE, tipo, DevOps mesmo. Porque o Taleb, né, que tipo, é o cara que escreveu esses dois livros, né, que é o Antifrágil e a Lógica do Cisne Negro, ele é do mercado financeiro. Ele é um matemático analista de riscos e ele é muito falado em ambiente de startup, até por conta de risco mesmo. E essa leitura chegou em mim por conta que eu era o backlog da empresa e tal. Eu falei, mas que caramba! Tipo, já estava lendo um pouco sobre SRE e tal. Eu falei, como ninguém tipo, linkou esses dois assuntos? Ninguém tá falando disso. E tipo, para mim ficou tão óbvio que tipo, se lidar com antifragilidade, você diminuir as incertezas tipo, e assumir elas, né? Você diminuir as desvantagens ao invés de aumentar as vantagens, você tipo, se beneficiar de um processo de crise, você se beneficiar de um processo de outage de algum componente e tal, e tudo para aumentar a resiliência, aumentar seus números ali de disponibilidade. Eu falei, cara, isso aqui... Sabe que faltava só um bagulhinho assim para você linkar os dois assuntos? Dá um estalo lá. Eu falei, que caramba, daí tipo, tudo fez muito mais sentido. Porque para mim o SRE ali era um cara ali que mantinha os números da empresa, né? Tipo, era guardião da bagulho, conduzia os pós-mortems ali, tipo, linkar o que precisava fazer, colocava no backlog todo mundo e tipo, vamos para a próxima análise, a próxima rodada aí. E falei, cara, isso aqui pode ser tão mais rico se a gente linkar os dois. Falei, cara, como que eu posso analisar um ambiente mais friamente, com esse olhar da merda, assim, com esse dedinho podre, e falar, cara, o que acontece se eu desligar isso aqui? Qual que é o fluxo principal da empresa? Tipo, quais componentes que se cair afeta esse cara? Como que a gente trabalha para não criar tanta dependência? E, tipo, diminuir as desvantagens mesmo ali do sistema, né?
E isso me abriu tipo, realmente portas, assim, como profissional, justamente por ter esse dedo podre analítico ali, de olhar e falar, putz, linda essa arquitetura, mas você tem o Redis e o banco. Só que se o Redis cair, o banco assume, você tipo, não vai dar erro de connection refuse pro Redis. Daí fala, eita, não era para aguentar a porrada, assim, ter um fallback, se eu desligar ele aqui agora, connection refuse, daí é 500, boa resiliência. E o Redis serve, por exemplo, manutenção de banco de dados relacional, é sempre um parto, que tipo, é muito difícil de você escalar, de você fazer manutenção e no cliente não sofrer. Eu estou usando essa camada de cache para eu ter esse respiro aqui, pra até quando falhar eu precisar mexer e tal, e trazer essas perguntas idiotas, assim, tipo, todo mundo ficar puto para as análises de arquitetura, para gerar o backlog, tipo, para ser, tipo, cutucão nos pós-mortems e ajudar, tipo, a criar um produto melhor ali, ter uma participação melhor nisso, né? Além de, ali, de ser o cara da infra que falar, não, só puxa o pós-mortem que se for a infra que morreu, não é coisa do dev. E até, tipo, no meu próprio trabalho, né, de criar coisas resilientes, criar plataformas resilientes, putz, esse CTCD aqui tá com alta disponibilidade, se eu matar meu master aqui eu consigo recuperar, eu trato meu nó como descartável, posso perder a qualquer momento que consigo recuperar de alguma forma. O ruim é que me deixou mais chato, sou convidado para menos churrascos. O bom é que eu consigo dormir mais tranquilo, sendo chato. Acho que se você abordar, fizer a abordagem do Core Queen nesse questionamento, talvez fique mais engraçado. O pessoal te chama pro churrasco. Como para a gente chegar para acho que talvez seja a pergunta final. Qual que é o que você vê aí para o futuro da área especificamente? Porque com o autopilot lá no GKE, muita da complexidade que estava envolvida ao Kubernetes tende a desaparecer. Então, o foco dos caras que estudaram lá o tutorial dele é incrível do Castle Hightower sobre Kubernetes The Hard Way. Mas acho que há de convir que ele provavelmente vai estar superado aí nos próximos meses ou próximos anos. Para onde vai aí o foco dessa galera que hoje está em operação no futuro próximo? Eu acho que tá aí justamente a minha previsão para o futuro tá justamente isso aí. É a galera, tipo, é cada vez mais nítido que plataforma vai ficar cada vez mais abstraído, o as a service cada vez mais as a service mesmo. Os cloud providers, todos os fornecedores estão fazendo a lição de casa quanto a isso. E se, tipo, você tem a mentalidade assim, nossa, você tá puto com o failover da RDS, imagina o PO da RDS. Então, tipo, é muita presunção assumir que o serviço é bom, vai continuar assim para sempre, vamos supor. E eu acho que a área vai virar cada vez mais sistêmica mesmo, cada vez mais código, cada vez mais ali, tipo, produto mesmo, lógica de negócio. E ela tende a virar mais uma área analítica ali do que uma área, tipo, vou ficar aqui, tipo, monitorando nozinho, monitorando containerzinho. Eu acho que isso vai cada vez menos existir e o as a service vai cada vez mais assumir, tipo, a responsabilidade de ser um serviço confiável e a nossa área vai ser cada vez mais analítica ali para manter os números de negócio mesmo. Tanto na parte pragmática, quanto falando ali junto com o PO. Entendeu? E talvez seja arriscado eu falar que, tipo, o papel de SRE no futuro talvez seja fazer um pair ali com de negócio mesmo. Você cair até fora do técnico, mas é uma estrada muito grande que ainda tem muito mato para cortar. Mas é uma boa previsão, hein, cara? Gostei. Bom, agora, para encerrar, a gente vai dar nos recados as recomendações e dicas aí. A minha é bem imbecil mesmo, mas é porque eu tenho que assistir com meus filhos, né? Aí eu assisti com meus filhos uma série de desenho animado chamada Hilda, que é meio esquisita, assim, com assombração, mas é divertida.
Hilda. Tá lá no Netflix, tal. Você gostar de coisa mais light, porque o mundo anda pesado, ainda tem um pouquinho de assombração, vai assistir Hilda. Mas aí o Matheus acho que tem dicas melhores do que a minha. Então, vamos lá, Matheus. Para sair do técnico, para quem gosta aí de emo, quem era emo aí na adolescência, ou quem ainda é emo, o A Day to Remember lançou um disco novo que chama We Are Welcome. Então tá muito bom o disco. Aí. Dá para reviver ali a época ali do punk emo-core. E também a série do Falcão, o Soldado Invernal. Parece que vai ficar boa. Amanhã a gente tá gravando na quinta-feira. Amanhã sai o segundo episódio que, caraca, já subiu. Espero não me arrepender quando eu ouvir esse podcast daqui a uns meses. Eu ouvi ele. Eu falo, nossa, não acredito que eu dei essa furada. A gente não sabe, né? Vamos torcer que vai dar bom. Na dúvida, o disco tá muito bom. Fiquei com o disco. Bom, galera, é isso. Matheus, obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço. Foi divertido. E aí, pessoas, obrigado por vocês nos escutarem. E aí a gente vai estar na próxima espera aí com vocês. Valeu! Até mais, pessoal.